Muito boa noite, estamos ao vivo pelo Instagram, estamos ao vivo também pelo YouTube e a gente vai tratar aqui sobre decadência da Receita Federal, mais especificamente do INSS da Receita Federal. Então, uma live muito especial porque é um caso bem recorrente, surge demais mesmo essa dúvida, eu recebi ela aqui pelo Instagram e eu também atendi um cliente hoje no meu escritório que era exatamente o mesmo caso, tá? Que a pessoa, ela jura de pé junto que tem já o período decadencial, porém ela não tem documentação para se fazer a devida comprovação, legal? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Igor, tá? A gente tem um treinamento que a gente fala que é o ArcEng da SCA, onde a gente ensina arquitetos e engenheiros a fazerem mais de 10 mil reais, e eu falo sempre que a melhor forma de você ter um bom salário é através da regularização imobiliária, um trabalho que não vai te sacrificar tanto, né? Porque assim, já faz muito tempo que eu não viro noite projetando, que a gente já não atende cliente indeciso, né? E, enfim, é um trabalho muito mais objetivo, mais prático e bastante rentável sim, legal? Então, vamos lá. Porque aqui a gente vai falar sobre a decadência, tá? E o que seria a decadência, tá? Artigo 173, se eu não me engano, do Código Tributário Nacional, ele fala que a fazenda pública, tá? Ela pode cobrar, constituir o crédito a partir assim do primeiro dia do exercício seguinte de quando a dívida estaria em aberto, tá? O que quer dizer isso? Tem muita gente que confunde os 5 anos fiscais com 5 anos corridos. 5 anos fiscais é justamente o que a gente fala de acordo com o artigo 173 do Código Tributário Nacional, tá? Que é primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, a gente vai considerar uma construção que está sendo regularizada hoje, 25/5/2022, se a gente considerar mais 5 anos, vai ser dia 25/5/2027. E aí é muito comum que chega lá em agosto de 2027, o pessoal fala assim, opa, eu já estou livre de pagar a Receita Federal, então eu vou dar entrada aqui com a documentação. E quando dá entrada, para surpresa, vem uma cobrança, tá? Porque não está em decadência, tá? Porque a Receita pode cobrar até o primeiro dia do próximo exercício. Ou seja, vai entrar em decadência somente em 1º de janeiro de 2028 nesse caso, tá? Ou seja, vamos lá. Você, independente de regularizar o imóvel em janeiro ou em dezembro, se você estiver utilizando o documento de final da obra, o auto de conclusão de obras da prefeitura para fazer a comprovação, você então vai, se você estiver usando esse documento de final de obra para comprovação, independente de você ter regularizado em janeiro ou regularizado em dezembro, vai prescrever junto quando a gente completar os 5 anos mais um, tá? Sempre tem que ter em mente que a gente tem que esperar um mais um, tá? Para você ter a decadência. Mas vamos lá, o que a Instrução Normativa 2021 de 2021 traz para a gente que ela aceita como documentos de comprovação de decadência, tá? E aí ela divide, né, o artigo aqui 42, para a gente, ela divide em 3 tópicos, tá? Nesses 3 tópicos que ela divide, ela fala para a gente que eu consigo comprovar o início de obra e 2 outros tópicos, tá, com relações de final de obra, sendo o segundo documentos únicos suficientes que servem para comprovação da decadência, ou então, se você não tiver esses documentos únicos suficientes, ele te passa uma outra relação com 7 documentos, onde você tem que juntar pelo menos 3 desses documentos para comprovar, então, essa decadência, legal? Então vamos lá, o que a Receita traz aqui? Lembrando que é sempre legal dar uma pesquisadinha em Instrução Normativa 2021 de 2021 para você ficar por dentro, artigo 42, legal? Então vamos lá, você vai utilizar para comprovar final de obra, tá? Vamos começar a falar aqui pelo final da obra já. O ABITSE, tá? O CCO, que é o Certificado de Conclusão de Obra, ou documento equivalente, tá? Da Prefeitura, ou seja, qual que é o documento de final de obra? Pode ser um alvará de conservação, ou um alvará de regularização, ou seu ABITSE. É um documento que vai comprovar que a prefeitura reconhece a existência daquela construção com tantos metros quadrados naquela determinada data.
Você tendo esse documento, que é, vamos falar, a regularização do imóvel na prefeitura, então já é um documento único suficiente para você conseguir comprovar. Legal. E você também pode usar um comprovante de IPTU em período atingido pela decadência, ou seja, se a gente fizer aquela continha dos 5 anos mais 1, a gente agora, para o exercício de 2022, nós falamos que o que está em decadência são imóveis que a gente regularizou, tá? Ou que foram regularizados até 31 de dezembro de 2016. Legal? Ah, Igor, meu imóvel tem 30 anos. Ótimo, tá? Não vai pagar nada, igual, tá? Se você acabar até dezembro de 2016, não paga nada. Ah, Igor, mas a minha construção acabou em janeiro de 2017. Então aguarda mais um pouquinho ali para você entrar em decadência, tá? Porque senão você ainda vai ser tributável. Vamos continuar. Então ele passou aqui o certificado de conclusão de obra, auto de conclusão de obra. Outro documento é o comprovante de IPTU, tá? Vamos lá. Eu abro uma CNO nova. Em qual caso, Adri? Por favor, depois você me comenta aqui que eu não entendi. Vamos ver aqui então, né? O nosso objetivo é fazer um bate-papo mesmo, tá? Então, o que é o CNO? CNO é o Cadastro Nacional de Obras, onde você vai inserir ali no sistema da Receita os dados de início da obra, tá? Dados de início. Dados de final de obra você vai preencher no zero, tá? Ontem mesmo eu fiz uma regularização na Receita, onde eu puxei lá, não tinha nenhuma CNO, nenhuma CEI do cliente. Então eu cliquei lá para gerar uma nova CNO. Aí, quando eu cliquei para gerar, ele já reconheceu que existia uma emissão de um alvará de conservação e me pediu para vincular esses dados. Eu falei assim, não vincula, somente utiliza isso daí para pré-preenchimento, porque senão o que ia acontecer? CNO é dados de início de obra. Ele ia me copiar, como era um alvará de regularização, os dados de final de obra. Tá? Então, nada feito, não era isso que eu queria. Tá? CNO você sempre vai... Primeira coisa que você vai fazer no ECAC para fazer uma regularização é justamente o CNO. Tá? Toda regularização ela começa pelo CNO. Não tem como você fazer o preenchimento de uma regularização, fazer a aferição sem esse CNO. Se não tiver um CNO já criado referente àquela obra, então você vai criar. Se tiver já uma CEI, você vai migrar, tá? Agora, se tiver uma CNO já criada, você tem que ficar atento porque alguns campos você consegue editar uma única vez, outros campos você tem que pedir para a própria Receita Federal fazer a correção desse processo, tá? E por aí vai. Mas vamos voltar aqui para a nossa documentação de comprovação de decadência. Então a gente falou do auto de conclusão de obra, do IPTU. Também a gente pode ter uma certidão de lançamento tributário que contém o histórico da construção em período decadencial. O que é isso? Uma ficha de cadastro ou uma certidão da prefeitura falando que aquele imóvel já existe há tantos anos. Normalmente, quando você tem essa certidão, né, que você já tem o IPTU, então você já vai ter essa decadência. O auto de regularização, o auto de conservação ou certidão, vamos ver aqui que está aqui atrás, está emitido pela prefeitura que reporte o cadastro imobiliário da época do registro ou registro equivalente. Tá? Que é justamente isso que a gente estava falando lá do auto de conservação. Legal? Vamos lá. Termo de recebimento de obra, no caso de contratação de órgão público. Dificilmente a gente encontra esse caso, tá? Obra pública. Tá? Escritura de compra e venda, em que conste área construída, lavrada. Opa, vamos lá, desculpa, vamos lá deixa eu ver aqui. Cabe responsável, data, comprovação, período, um ou mais, tá certíssimo, tá? Escritura de compra e venda que conste área construída, lavrada na escritura. Então, se você comprar uma casa e ele citar que existe já essa construção, você vai ficar livre de fazer a aferição, você pode utilizar essa escritura. O que, particularmente, eu acho muito difícil, porque papel segue papel, tá? Então, se você normalmente construiu uma casa, porém no registro de imóveis cita que é somente um lote, tá? Você, quando apresentar uma escritura para o registro de imóveis, o registro já vai questionar sobre a averbação dessa construção. Vamos ver aqui, a Gislene mandou. Em Esteio, no Rio Grande do Sul, informaram que não tem a decadência dos 5 ou 10 anos. Como faz para impor esse direito?
Vamos lá, tá? Quando a gente fala decadência, gente, aqui eu estou trazendo Receita Federal, porém, a decadência também existe para outras taxas, por exemplo, o ISS-QN da Prefeitura, legal? Como que você vai fazer então, Gislene? Eu não sei se é da Receita Federal, você vai utilizar esses documentos que eu estou listando aqui agora para a gente falar da decadência, tá? Então já vai ser suficiente. Se for qualquer outra questão, Código Tributário Nacional, tá? Artigo 173, então ele vai trazer da decadência, falando que são os 5 anos mais um. A União pode cobrar até o primeiro dia do exercício seguinte, tá? De quando a dívida do vencimento da dívida, tá? Em resumo, é isso. Não exatamente com essas palavras, mas o importante é a gente entender o que está falando ali, tá? Se você tiver um contrato de locação com firma reconhecida em data compreendida, você também pode fazer a comprovação da decadência, tá? É mais um outro item que tem aqui. Contrato realizado em instituição financeira em data compreendida, tá? Em período decadencial, tá? Que ele fala aqui com a descrição do imóvel e área construída. O que seria isso? Se você tiver um documento de um financiamento da sua construção, porém, se você tem um financiamento, muito possivelmente você vai ter um alvará de construção para você, né? Um alvará de regularização ali para você poder apresentar. Então, eu acho muito difícil, legal? Aí ele fala para a gente o seguinte, ó, quando eu não tenho essa relação, que a gente listou aqui 8 documentos, como eu continuei e parei para responder, eu vou só repassar aqui. Pode ser, vamos lá, habite-se, IPTU, certidão da prefeitura, algum auto de regularização ou auto de conclusão, que é a mesma coisa que o habite-se, tá? Termo de recebimento de obra em caso de obra pública, escritura que conste a construção, contrato de locação com firma reconhecida no período, ou então contrato realizado em instituição financeira. Esses 8. Ah, Igor, mas eu não tenho esses documentos aqui. Então, a Receita ela dá pra gente uma terceira lista, tá? Lembrando que eu não falei da primeira lista ainda não. Ela passa uma terceira lista falando que a comprovação do término da obra atingido pela decadência também se dá com a apresentação de no mínimo de 3 dos seguintes documentos. E aí ele passa uma relação de 7 documentos aqui, tá? Vamos lá aqui, ó. Audrey, estou regularizando uma obra que possui decadência. Como faço para abrir esse processo dentro da Receita? Obra não possui CNO. Tem que ser feito dentro do SERO? Mas vamos lá, vamos por parte. Você vai fazer o acesso no ECAC. Aí quando entrar no ECAC, você vai entrar em certidões, porque é uma CNO. Aí dentro de certidões, você vai abrir a sua CNO, legal? Abriu a CNO com os dados de início de obra, isso é muito importante. Concluiu a CNO, belezinha. Pode fechar, volta para a tela inicial do SERO. Você vai entrar em declarações demonstrativas, daí sim você vai entrar no SERO, que é para fazer a aferição, tá? Então, não é que você abre dentro do SERO, o processo se chama aferição de obras, que primeiro você vai fazer o CNO e em seguida você vai fazer o SERO, tá? Aí quando você entrar no SERO, você vai fazer lá o lançamento dos dados de conclusão de obra, tá? Então, CNO início, SERO dados final de obra. Sendo decadente, você vai ter lá na tela 7, que é a última tela, o seu resumo vai falar total a ser tributado, 0. Tá? Então, você só vai confirmar, vai mandar porque é uma obra decadente. Se for tributável, nesse momento você vai conferir o valor ali a ser pago, tá? E aí no valor a ser pago, gente, muitas vezes você toma cuidado para fazer esse preenchimento. Hoje o cliente que eu atendi, ele tinha um valor a pagar ali de R$27 mil para a Receita Federal. É muito dinheiro. Ele falou assim, Igor, eu não tenho esse dinheiro agora, como que eu faço? Tá? Então, é um processo que exige muita responsabilidade. Mas você vai conferir o valor, é um valor devido, você vai, então, mandar o DCTF Web, tá? Você vai validar para mandar essa guia. É o último passo lá, concluir. Vai aparecer uma mensagem, essa operação não poderá ser desfeita, tem certeza? Você vai colocar que sim. Aí você já vai ver que logo embaixo vai aparecer o botãozinho para você gerar DARF, tá? Que é o documento de arrecadação da Receita Federal. Então, você vai imprimir essa DARF ou vai salvar em PDF, manda para o cliente faz o pagamento,
Depois de algum tempo você vai entrar no sistema da Receita para emitir a sua CND, tá? Que eu já passei todo um resumo aqui pra gente de como que é um processo de regularização na Receita Federal. Agora, se eu não tenho aqueles documentos únicos suficientes para eu fazer a comprovação, então eu tenho que juntar outros 3 documentos de uma lista de 7. Quando ele fala assim, são 3 documentos, gente, não são 2 documentos, tá? Não precisa do 4º documento. 3. Completou 3, já valida esse processo, já é decadente, tá? E está aqui na instrução normativa. Quais são esses documentos que a gente utiliza? E aí ele passa aqui pra gente, olha. Correspondência bancária para endereço de edificação em período atingido pela decadência, tá? Ou seja, tem um boleto do banco, uma carta que mandou um cartão de crédito para o cliente lá de 2016 ou antes, se a gente estiver falando de regularização agora em 2022. Então, legal, a gente já vai marcar que tem um. Aí depois ele fala pra gente aqui, ó, conta de luz ou conta de telefone ou luz das unidades situadas no último pavimento, tá? No caso de edifícios. Então, se tiver um prédio, você vai pegar o último apartamento lá em cima, tá? E aí você vai pegar um comprovante de luz ou de telefone dessa unidade, e aí você também pode juntar se for um multifamiliar. Ele vai falar pra gente que, ó, fornecimento de fatura de energia elétrica residencial com um pavimento. A minha interpretação desse um pavimento, gente, eu interpreto, mesmo que um sobrado, eu interpreto que é uma casa unifamiliar, tá? Uma residência unifamiliar. Porque não tem muito sentido falar assim, construção etérea, né? E se for um sobrado, não serve essa regra? Então, assim, tem conta de luz ou de telefone, a gente já consegue né, fazer essa comprovação da conclusão. Fatura de fornecimento de energia elétrica de unidades residenciais com único pavimento, desde que, comparativamente com outras faturas emitidas em período anterior da conclusão de obra, evidencia a utilização da construção. Eu acho maior furada que tem isso daqui, tá? Por quê? Gente, se eu construo uma casa de temporada, construo uma casa para mim de campo, lá, minha roça, e aí vai falar que aumentou meu consumo? Esse meu consumo apresentar uma conta, um comprovante do banco, uma conta de telefone, vai comprovar a metragem quadrada de construção? Não comprova nada, tá? Mas está aqui na instrução normativa, não é a gente que faz a lei, a gente somente obedece a lei, não é mesmo? Então, a gente tem que saber como que funciona a regra do jogo para a gente poder jogar com responsabilidade, legal? Então, vamos lá, conta de telefone, fatura de fornecimento, fatura de serviço de telefone em unidades residenciais com único pavimento. Então, se você tiver conta de telefone, uma conta de luz e você tiver um documento de banco, normalmente são esses 3 documentos que a gente entra para fazer a comprovação. Quando eu atendo um cliente, normalmente eu já vou direto nesses 3 itens, tá? Conta de telefone, conta de luz e carta do banco. Por quê? Se a gente parar para ver aqui os outros documentos, ele fala declaração do imposto de renda comprovadamente emitido, né, entregue na época decadencial, que conste a metragem da construção. Raramente eu atendi um cliente só, né, em todo no meu escritório, assim, eu atendi um único cliente que teve esse caso de ter o lançamento da construção com a metragem quadrada direitinho. Já atendi outro cliente que falou que tinha uma casa, mas não falava da metragem. Então não atende o que está, claro, preto no branco ali na nossa instrução normativa. Então nada feito, tá bom? Aí ele fala pra gente aqui, ó, vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área construída, tá? Em período atingido pela decadência. Isso daqui você vai encontrar se for alguma coisa ali de serviços, de comércio, tá? Residência não precisa de vistoria de bombeiro, então você não vai encontrar, menos se for um multifamiliar que tem alguma vistoria do bombeiro, tá? Enfim. Ou então planta aerofotogramétrica realizada em período atingido pela decadência, com a respectiva ART ou RRT, que conste a área construída do imóvel, tá? Você tem que ter um documento lá de 2016 ou antes, uma fotografia aérea, comprovando ali, através de um laudo, que aquela metragem de construção coincidia com a metragem da área construída, tá? Isso daqui normalmente tem empresas específicas que trabalham com esse tipo de documento, é muito difícil, legal? Aí ele fala pra gente o seguinte, ó,
a falta dos documentos relacionados nos parágrafos 3º e 4º pode ser suprida pela apresentação de documentos pedido pelo órgão oficial ou documento particular registrado em cartório que seja contemporâneo ao período atingido pela decadência, nos quais conste a área construída do imóvel. Ou seja, você pode ter um documento emitido pela prefeitura que já falou lá em cima da certidão. Tá? Então, se você tiver uma certidão da prefeitura falando da conclusão do seu imóvel, belezinha, está validado, você já está decadente. Ou então, de repente você faz uma ata notarial, você que está construindo, você quer dar um balão na receita, porque afinal a gente paga muito imposto. O que você pode fazer? Você vai no cartório e faz uma ata notarial. Então você vai declarar, né? E aí o cartório vai fazer uma escritura, tá? Chamada ata notarial, onde ela vai falar ali que você está declarando que você construiu uma casa com tantos metros quadrados. Guarda esse documento para você poder fazer a comprovação da decadência lá na frente. Porém, se você tem isso, gente, pede uma carta lá do banco, põe seu endereço do banco aí para sua casa, pega um comprovante de luz, de telefone, que é muito mais fácil do que você fazer essa ata, legal? Agora, vamos lá. O que é o meu pensamento sobre o processo e por que eu fiz essa live? Hoje eu atendi um cliente que falou assim: Igor, minha casa já tem 30 anos. Falei, olha, legal. Então, primeira coisa é isso. Eu saber que a sua casa seria decadente. Só que não adianta a gente saber. Não adianta o cliente jurar de pé junto que ele construiu a casa há mais de 30 anos. Ele tem que conseguir provar. Ele tem que conseguir provar com documentos específicos relacionados à instrução normativa. Afinal, a instrução normativa ela existe para a gente justamente seguir ela. Ela não está lá à toa. A Receita Federal ela pode nos chamar para prestar esclarecimentos sobre qualquer processo de regularização que a gente faça. Tá? Lembrando que ela pode chamar durante 5 anos. Então, você vai fazer uma comprovação através de outro documento que não está listado para ser bonzinho com o seu cliente, e aí você está fazendo um processo que de repente você vai onerar, porque a Receita, se ela julgar improcedente, ela vai querer cobrar multa. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com os processos. Às vezes que eu já tive lá na Receita Federal para fazer alguma comprovação, foi assim, eu cheguei lá com outros documentos, foto que a pessoa tinha, aquela foto química, né? Foto impressa, com data, foto aérea do Google. O atendente lá da Receita, ela foi bem direta comigo, falou: vamos nos ater à norma. Pegou a instrução normativa, colocou em cima da mesa. Você tem tal documento? Tem. Tem esse daqui? Tem. Ou não? E ela vai marcando, tá? Minha experiência foi essa, tá? Não, olha, mas eu tenho outro documento. Não, vamos nos ater à norma. Aí falou, você tem isso daqui? Pegou, olhou lá o processo e falou, tá, juntou 3 aqui, válido. Ah, não tem 3, então não está atendendo. A grande sacanagem é o seguinte, a Receita te cobra, e ela dita a regra do jogo. Agora, vamos lá, o fato gerador da Receita cobrar o INSS é a execução da obra, e não o fato administrativo da regularização, né, dessa obra na prefeitura, ou não a regularização dessa obra. Só pegar aqui, porque está acabando a bateria aqui do notebook e vai cair a nossa conexão com o YouTube. Vamos lá, faz parte, ao vivo, tá, gente? Vamos lá. Carregou? Aê, show. Então, aí vamos lá. Receita cobra e ela dita a regra do jogo de como que vai ser feita essa cobrança. Porém, o fato gerador do INSS é a execução da obra, não a regularização administrativa. Então, como que a Receita Federal ela vai me tributar e vai me recusar que eu tenha algum outro documento que comprove? Se eu estou comprovando que a obra foi realizada no período decadencial, em teoria ela não poderia cobrar. Mas é aquilo, ela que dita a regra do jogo, então ela cobra. E aí, você vai ter que entrar via judicial para comprovar uma decadência ou não através de outros documentos? Quer ver uma coisa que eu acho uma baita sacanagem? Google é uma fonte pública.
que você consegue entrar, pegar o perímetro da construção, comparar com o projeto, falar que estava direitinho, não está listado nessa relação. Uma foto aérea do Google, porque você não tem uma ART ou RT, um laudo técnico, no período atingido pela decadência. Não vai adiantar você fazer um laudo técnico agora, recente. Tá? Então, você tem que apresentar essa documentação lá de trás. Agora, tem coerência a Receita Federal nos cobrar um imposto que não é barato e falar que eu estou livre de pagar porque eu apresentei uma carta do banco, uma conta de telefone e uma conta de luz? Que isso me prova da metragem quadrada? Então, é justamente aquilo que a gente fala, né? Não sou eu que faço a regra, cabe a gente simplesmente obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Legal? Ah, Igor, mas e nesse caso quando não tem comprovação de término de obra? Não tem aquela relação de documentos. Então, você vai ter que fazer alguma comprovação através desses documentos para você colocar a data, que a gente já viu aqui na live, no zero de conclusão de obra. Não precisa ser exatamente a data que está no seu alvará de conservação, no seu habite-se. Tá? A gente viu aqui uma relação de documentos que você pode colocar a data da finalização do seu imóvel que não seja o ato administrativo da regularização dessa obra perante a prefeitura, legal? Fato gerador, execução da obra que a gente consegue comprovar, tá? Segundo a Receita, através desses documentos específicos que a gente leu aqui. Igor, mas eu não tenho esses documentos, não tem jeito. Então, se você não tiver, primeiro regulariza a casa para você poder ter a comprovação do término de obra, tá? E aí depois que você já fez esse processo, você vai ter então lá um habite-se de 2022. Igor, mas espera lá, 2022 é tributável. Infelizmente vai ser tributável sim. Só que uma grande saída é você pegar um primeiro documento, que é aquela primeira relação que eu não li ainda, que comprova o início de obra. E aí nesse caso, o cliente que ele falou que já começou a construção dele há 30 anos atrás, se ele tiver algum desses 8 documentos que eu vou ler aqui agora, ele já fica comprovadamente que ele começou há 30 anos atrás. Aí você acaba diluindo o valor do imposto a ser pago, tá, para o cliente. Teve um caso de um cliente que ele ia pagar 9 mil e poucos reais, ele pagou, eu fiz essa jogada, tá? Tudo de acordo com a legislação, a gente sabendo trabalhar com a norma, e eu falei que a construção dele acabou lá 30 anos atrás. Conclusão, ele pagou coisa de 200 e poucos reais. Imagina só, 200 e poucos reais, o cliente fala assim, poxa, eu vou correr o risco de colocar uma informação que não é verdadeira e tal, mas fácil pagar esse valor ali que deu e ótimo, já serviu como comprovação, saiu a CN, deu um valor para ele pagar, saiu a certidão positiva com efeito negativo, em seguida, depois que ele fez o pagamento, saiu a CND, belezinha, tá? Até agora, pelo menos a Receita Federal não chamou. Se chamar, eu consigo comprovar aqui como que a gente fez esse processo, legal? Tudo dentro da legalidade, tá, gente? Vamos lá. Como que eu comprovo, então, o início da obra? E eu espero que vocês tenham entendido aqui, tá? Para que eu vou comprovar início? Por quê? Vamos falar que eu comecei uma obra em 2014, mas eu acabei ela só em 2020. Então, quer dizer que eu estou decadente em 2014, 2015, 2016, tá? Aqueles meses lá, finais de 2014. Então, se eu tenho alvará de construção, por exemplo, outro documento que comprova o início de obra, de agosto. Então, eu vou ter lá setembro, outubro, novembro e dezembro decadente, 4 meses. Setembro, isso, 4 meses de 2014, 15 e 16 inteiro decadente. Eu só vou pagar 17, 18, tá, até a data do final dessa obra. 19, acabou em 2020 até 2020, por exemplo. Legal? E aí você consegue ir diluindo. Imagina só como você joga 30 anos para trás o início de obra, você já deixa lá 30 anos decadente e cobra 5. Então já fica muito mais barato para o cliente pagar. Você vai, de alguma forma, viabilizar para o seu cliente. Eu sempre acho que essa é a melhor alternativa, legal? Mas quais os documentos que você vai, então,
utilizar para comprovar o início de obra, gente. Por favor, não inventa moda, tá? Utiliza esses documentos que está falando aqui, não vai correr risco de fazer para ser bonzinho com o cliente e você acabar se comprometendo e levando uma chamada, tomar um café, ser chamado para tomar um café gelado lá na Receita, não, tá bom? Então vamos lá. Como que você vai utilizar? O que você vai comprovar como início de obra? Você vai comprovar aqui, ó, comprovante de recolhimento de contribuições sociais, tá? Ou seja, o que é isso? Comprovante que você da contribuição previdenciária da mão de obra. Só que se você tem a contribuição previdenciária, quando chegar no final da sua construção, possivelmente você já tem ali até esse abatimento desses créditos lançados, tá? Mas é um documento que ele vai servir ali para você utilizar como comprovação de início de obra, legal? Então, né, você tem que ter essa comprovação vinculada a um SEI ou então a uma CNO para você utilizar como comprovação. Raramente a gente utiliza isso, tá? Para a pessoa ter uma SEI ou uma CNO, então normalmente ela também já tem um projeto aprovado, tá? E aí ela vai, né? Se a pessoa quer fazer direitinho, eu nunca vi pelo menos a pessoa abrir uma inscrição na CNO na Receita Federal e aí abre uma inscrição na Receita Federal e não aprova na prefeitura. Se a pessoa quer fazer direitinho, ela começa certo. Faz primeiro na prefeitura. Eu nunca vi pelo menos um caso assim. Legal? Também a gente pode apresentar nota fiscal de prestação de serviços. Ou então, recibo de pagamento a trabalhadores. Um recibo lá que você pagou o pedreiro, já vale, tá? Comprovação de ligação de fornecimento de energia elétrica ou de água. Então tem lá ligação de água, ligação de luz, ou então uma conta mais antiga que o seu cliente tiver. Legal, vamos utilizar isso daí para servir de comprovação de início de obra, tá? Nota fiscal de compra material, no qual conste o endereço do imóvel, tá? Como entrega, né? Em período atingido pela decadência. Então você também pode colocar lá que entregaram cimento lá na obra, lá em 1900 e bolinha, e você utilizar essa data como comprovação. Legal? Vamos lá, que ele tem aqui, ó, ordem de serviço, autorização para início de obra, quando contratada com órgão público, tá? Difícil, tá, gente? Órgão público. Alvará de concessão de licença para construção, ou seja, o alvará de construção ele é uma comprovação que vale, né, para início de obra. E aí, mesma coisa que faz a gente pensar. Olha só como que é incoerente, no meu ponto de vista, essa relação. A pessoa pede para construir. Ela é obrigada a construir? Não. E se a pessoa demora 2 anos para começar a construir a obra dela? O fato gerador comprova alguma coisa lá do início da construção que ela já estava fazendo antes? Não comprova. Mas ela já vai aceitar esse alvará como início de obra. E tudo bem, a gente vai trabalhar a favor do cliente. Se autorizou. Imagina só uma situação. O cliente tem um alvará de 2014, porém ele começou a construir só em 2017. O alvará é validade de 5 anos. Ou seja, ele está fazendo certinho. Se a Receita Federal modifica, ele então seria, em teoria, tributável. Mas ele vai conseguir uma parte decadencial porque o alvará dele é lá de 2014, tá? E tudo dentro da legalidade, conforme a gente vê aqui na instrução normativa. Contrato relativo à obra celebrado em instituição financeira em data compreendida no período atingido pela decadência. Ou seja, contrato do banco, você vai financiar a tua obra, esquece, tá? Se financiar a obra é porque ela já está regularizada, você vai ter o alvará de construção. Legal? Aí ele fala pra gente, contrato relativo à obra celebrado em instituição financeira, é isso, tá? São esses 8 documentos aqui que já li aqui para vocês. Gente, tá dando para entender? Tá ficando muito corrido, muito chutado? Passa aí para mim o feedback para a gente poder cada vez mais melhorar o nosso conteúdo aqui, entrega para vocês, legal? O que eu falo para vocês também, gente, em relação à decadência? Tem 30 anos a construção, eu não tenho como comprovar? Fala para o cliente, olha, o valor para você pagar aqui nessa situação é de tanto. Se você conseguir comprovar a decadência, você vai ficar isento. Obrigado, Adri. Você vai conseguir comprovar totalmente a decadência, então você vai comprovar parcialmente a decadência. Só que, no caso desse meu cliente, olha só o que eu faço. Eu sempre vou angariando também, porque tudo é referência.
Se eu falo às vezes para o cliente que ele tem que pagar R$1.000, ele vai falar, nossa, R$1.000 é dinheiro. Mas eu falo, olha, só que aqui, olha, se você pegar e não souber fazer, se você colocar os dados aqui e tal, a Receita vai te cobrar aqui R$14.000. Aí ele fala assim, não, então, pera lá, R$1.000 vale a pena. Isso daí é engraçado porque acontece exatamente desse jeito. O cliente que eu atendi hoje, esse senhor lá que falou que tinha construção há 30 anos atrás, ele já tinha 104,40 metros quadrados regularizados na prefeitura com alvará de conservação lá de 1998. Ou seja, essa área tranquilinho já deu a decadência. Legal? Agora, dessa relação de documentos que eu li aqui, como que você comprova para a Receita Federal uma decadência de uma ampliação? Difícil, né? Não tem muito sentido. Como que você comprova uma ampliação se você pode ter recebido uma conta de luz, uma conta de telefone e também uma correspondência bancária para a tua primeira obra? Sendo que eu já tenho uma obra lá desde 98, como que eu comprovo que ele aumentou? Não consegue comprovar. E aí, o que a gente consegue fazer muitas vezes? Isso daí fica mais um macete para vocês saberem avaliar esse processo e poderem fazer um atendimento correto para o cliente. O que eu comentei com o cliente? Olha, cliente, se você fizer somente, que ele estava falando assim, se você fizesse, como que era o caso, se você tiver a documentação que comprove a sua construção, você só vai pagar da sua garagem que você construiu ano passado, tá? 400 e poucos reais. Ótimo. Se você não tiver, vai ficar aqui, acho que era 14 ou 17 mil, não lembro, tá? Era mais, 27 mil, se eu não me engano, tá? Não vou falar bobeira aqui para vocês, mas era um valor ali de 5 dígitos, tá? 5 dígitos para lá de 5 dígitos. E aí, a gente, eu fiz para ele a simulação, olha, agora, se você não tivesse essa sua construção aqui já regularizada, você ia gastar 40 e tantos mil reais. O cara regalou o olho desse tamanho e falou assim, 40 e poucos mil reais, e eu acho, o cara pagar 20 e poucos mil reais é muita coisa, mas é aquilo, a gente não vai falar para o cliente não fazer, eu tenho que falar para ele, olha, isso é devido, né? Igor, mas não tem jeito, eu não tenho condições de pagar esse valor. Olha, não tem condições, então você pode tentar guardar a decadência, mas mesmo assim vamos regularizar essa outra parte aqui na prefeitura, porque de repente você já vai ganhando tempo também com uma comprovação, se você não tiver essa comprovação aqui da decadência do INSS, enfim, tá, gente? A gente vai sempre jogando ali para o cliente. E o que eu tinha falado para ele nessa jogada? Eu fiz uma simulação que eu falei para ele assim, ó, você não tem como comprovar aqui o final de obra, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o início da tua obra de 30 anos atrás e vamos esticar ela para 30 anos atrás para ver quanto fica. E às vezes esse valor ali ele abaixa muito, tá? Vamos lá. Igor, mas não vai estar coerente com o que fala na Receita Federal, na prefeitura. Quem disse que tem que estar coerente com o que fala na prefeitura? Tá? A Receita Federal, você vai validar os dados da contribuição previdenciária da obra com aquela metragem, que aí a metragem final sim tem que estar coerente com a prefeitura. Mas você pode muitas vezes fazer essa aferição, apresentar um alvará de conservação lá de 98, outro agora de 2020 e uma CND com essas duas datas. É a forma mais correta? Não, mas também não tem nenhum lugar falando que isso daí não poderia ser feito. Legal? Uma outra coisinha aqui para a gente falar bem legal sobre tributação da Receita Federal, que eu fiz a planilha, então assim, a gente sabatinou, eu pesquisei a fundo como que faz o cálculo da planilha de simulação, tá? E aí, que está disponível agora só para os nossos alunos, tá? E aí eu comecei a fazer algumas simulações. Por quê? Você vai fazer uma construção com 1.000 metros quadrados, 100 metros quadrados, por exemplo, vamos falar que você vai pagar R$2.500, tá? Estou chutando aqui um valor. Se você fizer, então, 2 casas de 100 metros quadrados, você vai pagar 2.500 mais 2.500, 5.000.
Porém, se você fizer uma casa só, com 200 metros quadrados, você vai pagar 10 mil. Tá? Mais ou menos isso. E aí, olha só que louco esse negócio. Se você faz uma obra por etapas, você faz primeiro uma etapa de obra, regulariza na Receita Federal 100 metros quadrados. Quanto você vai pagar? 2,5. E aí depois você vai continuar essa sua obra de 200 metros quadrados, fazendo numa segunda etapa os outros 100 metros. Quanto que você vai pagar? Mais 2,5. E aí você com isso consegue quebrar pela metade o valor. Agora, não é você fazendo isso daí a teu livre critério, tá, gente? Não é você ir lá falando assim, deixa eu ver aqui como eu dou um balão na receita. De forma alguma. É você fazer as coisas dentro da legalidade, você saber interpretar ali a documentação do cliente. Poxa, será que eu consigo dividir aqui em várias CNOs para viabilizar para o cliente? Será que se eu desconsiderar aqui essa parte da obra faseada, porque eu não consigo comprovar o final de obra, eu esticar a data de início de obra, eu consigo diluir para comprovar ali a decadência? E outra, você vai ter também ali uma certeza, vamos falar assim, se a Receita te cobrasse, por mais que você pague ali um tanto, gere um tributo menor para o cliente para viabilizar, a gente sabe, na nossa razão, que no fim das contas toda a obra já seria tributável se ele acabou a casa 30 anos atrás. Só que a gente não consegue comprovar, então não é rolo, legal? Vamos lá. Aqui, ó, como saber quanto que o cliente vai gastar na receita? Adri, olha, o que acontece? É uma conta que antes da atualização da Instrução Normativa 2021 de 2021, era uma conta bem mais simples, tá? Porque ele pegava lá cada 100 metros quadrados, um percentual, começava em 4%, ia dobrando, tá? Para cada faixa de metragem, você multiplicava pelo CUB, não essa conta, tá? Aí você chegava no valor, somava lá o valor que deu daquelas faixas, né? E aí depois você cobrava 36,8%. Era muito mais fácil porque era só isso, a conta. Agora, ele não leva em consideração mais o CUB. Ele leva em consideração outro índice que chama VAL, Valor Atualizado Unitário, tá? Que é o índice da Receita Federal. Você vai ter que colocar fator social, depende se é pessoa física, de metragem de obra, o tipo de material empregado na sua construção, se é alvenaria, madeira, misto. Você vai falar, eu tenho também a faixa de metragem, eu tenho abatimento de desconto para material usinado, tá? Argamassa, massa asfáltica ou concreto usinado. Se eu tiver abatimento de contribuição previdenciária já lançada no início durante a obra, eu consigo lançar esses valores, eles vão ser reajustados para ter uma compensação desse crédito, né? Uma compensação no tempo, ele reajusta esse valor. Tudo isso daí você consegue fazer dentro da planilha. E como você consegue a planilha? A gente tirou ela do Hotmart, tiramos ela de vendas porque a gente disponibilizou, que é um baita material somente para os nossos alunos, tá? Então, infelizmente eu não vou conseguir te indicar aqui nenhum link para ter essa planilha, mas de repente aí anima para fazer a inscrição aí para a nossa próxima turma, legal? É uma planilha bem completa. Tem muitas planilhas também na internet, gratuitas, tá? Até. Só que essas planilhas gratuitas, eu nunca vi nenhuma, e olha que eu pesquiso isso na internet, tá, gente? Que seja completa e que seja segura. Por elas não serem completas, uma informação que você omite, que você deixa de preencher, fica alguns R$1.000 a mais ou a menos. E pode ou você fazer um negócio e gerar uma surpresa para o cliente desagradável, de gerar lá R$10.000 a mais para o cliente depois, ou então você pode muitas vezes assustar o cliente nessa simulação e quando você vai ver realmente não era tudo aquilo lá para você fazer o preenchimento, tá? Como que você faz? Você consegue fazer a simulação dentro do próprio site, tá? Você consegue fazer a simulação no sistema da Receita, porém eu não indico, por quê? Toda a informação que você gera na Receita Federal, imagina, você vai lá, você vai preencher um CNO, essa informação vai ficar gravada para a Receita, depois você vai fazer uma SERO, essa informação vai ficar registrada lá na Receita, e aí você simplesmente fala para o seu cliente assim, olha cliente, então,
Agora você não quer fazer e gerou aqui um valor para você pagar, como eu já fiz de residência, que o cara pagou mais de 60 mil reais. Tudo bem que era uma casa padrão bem elevado, tá? Mas, e aí o cliente fala assim, não, 60 mil é muito dinheiro, não vou fazer. E aí você vai, de alguma forma, eu tenho medo de dedurar o meu cliente para a Receita Federal. Então eu evito ao máximo, tá? Evito não, eu nunca fiz, porque eu acho umas baita sacanagem aí com o cliente a gente fazer esse tipo de coisa, tá? Agora, essa planilha aqui, até, obrigado, a Lidiane comentou aqui que a planilha é ótima, obrigado, tá? A gente faz todo o material com bastante carinho. Como o cliente vai saber, isso daqui eu já li. Esses dias procurei e não achei daqui de Mato Grosso. O que você não achou de Mato Grosso, Adri? Me diz aqui que eu não entendi. Igor, você é de qual cidade? Sou de São Roque, interior de São Paulo, tá? Ficam 60 quilômetros aqui, terra do vinho, terra da alcachofra, tem a pista de esqui aqui também, uma pista de esqui artificial. Dá uma jogada lá no Google, para você que mora aqui perto, dá um pulinho aqui em São Roque, que é bem gostosa a cidade, tá bom? Mas vamos lá. O que mais que a gente pode falar aqui da... Eu não entendi a pergunta que falou que eu não achei do Mato Grosso. Adri, se for o valor do VAL, eu estou imaginando que é o valor do VAL, tá? O VAL, você vai entrar lá no ECAC, declarações demonstrativos, zero, vai aparecer a opção VAL, valor atualizado unitário, que é o novo índice da Receita Federal. Melhorou muito, tá? Aí, ó, um modelo de planilha que calcula as taxas. Então, a nossa planilha calcularia, mas como a gente comprometeu com os alunos, Adri, realmente assim, a gente, não tem, a gente tem esse compromisso aí com os alunos de ter esse material disponível lá para eles, tá? Mas, de repente, conseguiria aí fazer uma simulação por essa planilha, poxa, que, infelizmente ou felizmente, é a melhor forma aí que a gente fala, que fica mais seguro para poder fazer a simulação. Aqui a Lidiane comentando, planilha perfeita. Obrigado, viu, Lidiane? As simulações que a gente faz na nossa planilha, gente, o máximo que deu, porque tem alguma coisa ali de arredondamento, que ela me dá no máximo ali 1 centavo de erro se você souber fazer um completo preenchimento. Eu não sei nem se a Lidiane ela tá com a planilha nova, uma atualizada para lançamento de crédito tributário, lançamento de pré-fabricado ou pré-moldado, tá? Inclusive, Adri, só comentando, você comentou que é do Mato Grosso, né? O cálculo, olha só como que é. O tanto que ele dá de desconto para você por utilização de material usinado varia de acordo de estado para estado. Então, e outra coisa que também não tem sentido nenhum para a Receita Federal. Ele só fala assim, você utilizou ou não concreto usinado? Se você utilizou, ele te dá desconto. É um percentual lá da conta, tá? Te dá um percentual de desconto. Se você não utilizou, ele não te dá desconto. E aí você vai colocar você coloca lá se utilizou e você vai colocar o estado. Por quê? Justamente para ele conceder o desconto do concreto ou da argamassa, massa asfáltica, para aquele estado em específico tem um valor diferente lá de abatimento, legal? Então é uma planilha bem complexa, tá? Ela é cheia de cruzamento de dados ali para poder fazer a conta. Eu não me atrevo a fazer a conta aqui pegando a instrução normativa, fazer ela na unha. Pode fazer? Poderia. Pega a instrução normativa e vai vendo todas as classificações da obra e aí você vai fazendo. Só que, de fato, Adri, é muito complexo. A gente fez essa planilha aqui, que realmente, lendo a instrução normativa, fazendo os cálculos, incorporando cada vez mais coisa nessa planilha, fazendo as regularizações que a gente fazia, pegando simulações, né, aquela memória de cálculo que ele passa para a gente da realização do zero, fazendo engenharia reversa ali para a gente conseguir montar o material. Legal? Bom, gente, o que mais que a gente pode falar aqui de decadência? Uma informação importante que mudou, também uma dica bem importante que mudou agora, com a instrução normativa de 2021 de 2021, que antes, tá, a gente precisaria ter ali um habite para a gente regularizar uma obra e tal. Se bem que na instrução normativa 971, que era anterior, que foi substituída pela 2021, ele também apresentava ali os documentos de comprovação de decadência, tá?
Mas o que acontece? Você vai fazer essa simulação. Quando você faz a comprovação da decadência do INSS, antes mesmo de regularizar o imóvel do cliente na prefeitura, você já avalia se o cliente tem essa documentação aqui que a gente listou, para ver se ele já está isento de recolher o tributo da Receita Federal, o INSS. Por quê? Se o cliente já está isento de recolher aquele imposto, porque você conseguiu comprovar através de outros documentos a decadência do INSS, você vai entrar na prefeitura e você pode entrar como uma obra nova para a prefeitura. Você não precisa ser Caxias e falar assim, não, prefeitura, mas essa obra já existe há tanto tempo. Tá? Por quê? Você vai pagar o valor lá do ISS dessa obra no final. Tá? Qualquer prefeitura, por mais que tenha a sua própria forma de cobrança de taxas, todas as prefeituras vão cobrar o ISS da obra no final, que é um valor X. O que acontece? Se você não tiver documentação que comprove o INSS, a decadência, você pode, muitas prefeituras aceitam, tá? Tem que avaliar aí na prefeitura da cidade do imóvel que está regularizando. Se você consegue entrar com um laudo de pré-existência, você atestando que a construção já existe há mais de 5 anos. E aí você vai colocando material utilizado, patologia de obra, desgaste natural da construção. Você vai lá e faz um laudo, tá? E aí você consegue comprovar uma pré-existência. Aí a prefeitura vai falar assim, beleza, então eu vou te isentar inclusive do ISSQN, porque é decadencial também o imposto. Porém, aí a prefeitura fala assim, Igor, você está me falando que a construção existe há mais de 5 anos? Então legal, eu até te isento do ISSQN, só que pera lá, porque eu vou te cobrar os 5 últimos anos de IPTU, retroativos em ex-ofício, com multa, juros, se tiver lei que majora o valor do IPTU em forma de multa de construção irregular. Esse valor aqui em São Roque, eu posso falar somente para aqui em São Roque, tá? Porque eu não sei aí em cada uma das mais de 5 mil cidades do nosso país como funciona, tá? Aqui eles estão cobrando, antes era o dobro, antes era vezes 2, agora eles estão majorando em 40%, mas é 40% mais, tá, gente? E aí, o valor que a gente faz numa conta de padaria, eu pego o valor do ISS, é mais ou menos vezes 3, eu sei a conta, o IPTU retroativo, tá? Mais ou menos essa continha que a gente faz. 3 vezes o valor do ISS. Aí você vai falar assim, Igor, mas espera lá, então você está ficando muito doidão, porque como que você vai apresentar para a prefeitura um laudo técnico falando que sua construção já tem mais de 5 anos para você pagar mais para a prefeitura? Por quê? Muitas vezes você pagar um IPTU retroativo com multa, juros e tal, vai ficar mais caro do que o ISS da prefeitura, então a prefeitura vai tirar esse documento feliz da vida, porque ela vai ter um recolhimento maior. Porém, esse imposto do IPTU retroativo, ele vai ser muito, muito, muito menor do que o ISS prefeitura, somado com o INSS da Receita Federal. Legal? Eu acredito e de verdade, gente, se quem está aqui assistindo essa live entender esse pulo do gato que existe no processo de regularização imobiliária, eu acho que isso daqui a gente está realmente entregando o ouro, tá? Porque é justamente isso que a gente faz no meu dia a dia, é fazer diagnóstico, tá? De construção, avaliar a documentação, montar diagnóstico, fazer procedimento e tal. E aí a gente vai fazendo esses processos, avaliando o documento de cada casa é um caso, né? Então a gente faz essa avaliação enfim, regulariza para o cliente, né? E passa essa simulação para o cliente. Todo o meu dia a dia a gente faz as simulações. Chega cliente, como chegou hoje no escritório, eu faço exatamente aquelas simulações que a gente faz para fazer todos os cálculos possíveis para ver a melhor forma de viabilizar o processo de regularização para o cliente. Aí aconteceu recente comigo, veio retroativo no IPTU, legal. Agora sim, Adri, eu já vi prefeitura que cobrou, tá? IPTU retroativo mais o ISS. Aí você vai lá e fala assim, pera lá, não dá aqui, artigo 173 do Código Tributário Nacional,
que ó, não cabe mais a cobrança, já está em período atingido pela decadência, tá? Ele não pode te cobrar as duas coisas. Se cobrou IPTU retroativo, então ótimo, tá? Por quê? Vamos lá nesse caso seu, Adri. Cobrou IPTU retroativo, então você vai pedir para a prefeitura faz um protocolo, fala assim, vem por meio deste requerimento, né? Vem por meio deste requerer uma certidão que conste o recolhimento do IPTU dos últimos 5 anos e tal, ou então a partir de 2017, e aí você vai guardar essa informação, porque, ou 2016, sai lá 2016, você já consegue comprovar a decadência com essa certidão da prefeitura, tá? E aí você já está isenta de pagar também o INSS. Legal, gente? Válido. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta por hoje, mas eu vou lá que ainda vou fazer uma reuniãozinha aqui sobre o nosso curso, tá? Essa semana agora eu tive um probleminha com o meu HD, a gente está subindo aqui as aulas justamente da Receita Federal essa semana, planilha de simulação, muito conteúdo importante. Grande maioria do meu trabalho hoje, gente, que a gente faz é parte de Receita Federal, que é o filé da regularização imobiliária, tá? É um procedimento muitas vezes rápido, um procedimento prático, exige muita responsabilidade, sim. Eu sempre falo que, é fácil? Hoje eu acho fácil. Primeira vez que eu fiz, eu entrei em desespero. Eu entrei no ECAC, vi aquele monte de botão lá, falei assim, pelo amor de Deus, o que eu seleciono aqui? E aí a gente vai estudar, vai fazer curso, corre atrás, tá? E fiz curso sim dessa parte de Receita Federal, né? Estudei, pega a instrução normativa, estuda aqui para a gente poder entender como funcionam os processos, entender essas brechas, para a gente poder trabalhar dentro da legalidade e viabilizar o processo do cliente, sem deixar problema para você, para o cliente, para a prefeitura, para a Receita, sem deixar problema para ninguém, tá, gente? Trabalhar com muita responsabilidade. E a gente... enfim, eu sou suspeito para falar, porque Receita Federal é um trabalho muito, muito legal. Deixa eu ver aqui, ó. Muito obrigado por estar passando seu conhecimento, legal, ótimo, estou aprendendo bastante, fico muito feliz. Legal, vamos lá aqui, ó. Leide, eu vi que me mandou uma mensagem, tem que responder. Quem pode fazer este regulamento? Qualquer pessoa? Vamos lá. O procedimento, gente, pode ser qualquer pessoa. Pode ser o próprio proprietário do imóvel, tá? Pode ser, eu até brinco e falo assim, o açougueiro, que é amigo, pode pegar e fazer, tá? Nosso curso tem... A gente fala ali diretamente para arquiteto e engenheiro, eu já comentei isso, que é porque eu sou arquiteto, eu sei as dores e as delícias do trabalho de arquitetura, tá? E por que eu migrei para regularização. Agora, já teve contador, corretor, advogado no nosso curso, tá? E todo mundo pode fazer esse procedimento de regularização na Receita. O que você tem que ter é o conhecimento e fazer o processo principalmente com responsabilidade. Como eu estava falando, hoje é fácil fazer. Por quê? Porque a gente tem prática, mexe que quase todo dia, para não falar todo dia, não faltar com a verdade aqui, quase todo dia a gente está mexendo no ECAC. Quase todo dia a gente entra ali no sistema, vê como que tá, faz o acompanhamento de um processo, vê se a procuração já subiu ou não, vê, né, vai lá preencher um CNO, enfim, quase todo dia a gente faz. Então, cada vez vai ficando mais fácil, mais automático esse tipo de processo, tá? É um processo bem legal, tá bom? Qualquer pessoa pode fazer, tá? Agora, eu falo como arquiteto. Quando o cliente ele precisa regularizar uma construção, acontece demais. O pessoal fala assim, Igor, eu recebi uma cartinha da prefeitura, eu preciso tirar meu habite-se. Igor, eu quero regularizar, preciso do meu habite-se. E aí nessa hora eu falo assim, olha, você não tem que querer habite-se. O que você tem que querer é sua matrícula com a construção averbada. E para isso, você vai precisar do seu habite-se, mas não é só o habite-se. Depois tem que regularizar na Receita e pedir a averbação lá no cartório. Quando você fala Receita, cartório, o cliente regala o olho desse tamanho porque ele tem medo de mexer com Receita Federal. Ele não entende, ele acha cartório burocrático, acha que cartório, meu Deus, eu vou assinar, se assinar alguma coisa errada e tal. Então, assim, são procedimentos padrão, tá? Você fazer uma regularização, como eu já fiz no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até no Ceará a gente fez regularização.
Então, é o mesmíssimo procedimento que você vai fazer para qualquer lugar do país. Tá? Você entendendo aqueles conceitos gerais ali, fazendo a regularização, belezinha, tá? Você tem um curso que só fala parte da Receita Federal? Adri, o nosso curso hoje, ele é um curso bem completo, tá? A gente fala assim, desde a parte de prefeitura, análise documental, prefeitura, receita, registro, inclusive agora também a gente tem a parte de escritório, onde a gente fala sobre parte de gestão, precificação, marketing, vendas, tá? A gente fala muita coisa bacana ali dentro desse treinamento. Por que ele é um pacote? Porque eu acho que a regularização de imóveis, eu falo assim, não tem meio certo, tá? Ou tá certo ou não tá. E tem muita coisa, essas jogadas, que nem a gente falou aqui. Eu vou regularizar na prefeitura, mas eu já estou de olho na Receita Federal. As coisas, elas são, querendo ou não, muito cruzadas, muito vinculadas, tá? Você fazer um curso específico de Receita Federal só, eu acho que você não vai ter desculpa, tá? Minha percepção, e por isso que eu não piquei esse curso e deixei ele somente um módulo de Receita Federal à parte, que eu sei que eu poderia vender, mas eu, mais do que querer vender qualquer coisa, gente, eu não estou aqui para querer empurrar curso em ninguém, fazer, né? Eu estou aqui para compartilhar informação, falar um pouco do nosso dia a dia, o que para mim surtiu toda a diferença na minha vida profissional mesmo, e levar essa informação para os colegas, né? Então, é isso que a gente quer. E eu acredito ser muito válido. Se você é advogado e não vai mexer com o processo de prefeitura, só que é importante você entender sobre os processos, para você saber conferir, saber analisar qual que é o documento, o que quer dizer cada coisa, para você chegar no final do processo de uma forma coerente e completa, tá? Da mesma forma que eu sou arquiteto, eu falo ali diretamente, né? O meu anúncio eu falo, Arquienge da SCA, que é o nome do curso, onde a gente ensina arquitetos e engenheiros a fazerem mais de 10 mil reais por mês, tá? Isso daqui eu falo, gente, hoje o orçamento que eu passei dava 12 mil. Assim, eu falo sem problema nenhum, tá? Dá muitas vezes para você fazer um processo e ter um faturamento maior do que esses 5K, tá? Maior do que esses 10 mil. Isso é muito possível, às vezes, com um processo. Agora, não tem jeito, eu vou ter que falar aqui, tá? Porque eu começo e já viu. Cara, agora, quantas noites eu paro para pensar que eu já virei a noite projetando, que eu já fui em obra. E hoje eu fui numa obra de uma cliente, né? Tava toda feliz lá na obra de reforma da casa dela, tá? Porque ainda é reflexo dos meus processos de quando eu trabalhava com projeto de construção, né? Então, poxa, fui lá, querendo ou não, foi amanhã, a gente vai, meia hora de distância, meia hora para ir, meia hora para voltar, já vai 1 hora do nosso dia. Chega lá, conversa com o empreiteiro, conversa com o cliente, vê lá, eu quero mudar tal coisa. Coisas de obra que quem é arquiteto, quem é engenheiro vai entender. Regularização de imóveis, você não encontra nada disso, tá bom? Quanto tempo demora para regularizar o imóvel? Leide, Leide, como que você chama? Tá, vamos chamar aqui de Leide. Prefeitura varia. Pode variar demais. Eu já regularizei processos em 3 semanas aqui na Prefeitura de São Roque. Como eu tenho processos de prefeitura que já virou aniversário, tá? Para ser bem sincero. Que era coisa que enroscou por qualquer motivo, enfim, tá? Mas pode variar. Eu tô com um processo em Barueri, eu entrei já vai fazer uns 2 meses. Até agora não foi nem analisado o processo. Eles falaram ali que leva uns 4 meses. Prefeitura não tem jeito. Cada prefeitura é um bichinho único. Cada prefeitura vai levar o seu tempo para fazer essa aprovação. Legal? Receita Federal. O que eu falo? A gente já faz uma análise, a gente tem que fazer uma procuração do cliente. Tá? Por que eu estou te falando isso? Porque isso vai interferir muito no prazo. A procuração, você pode fazer ela de 2 jeitos. Ou uma procuração eletrônica, quando o cliente tem o certificado digital, que é esse negocinho meu aqui, tá? Esse pendrive, ou então pode ser que esteja instalado no próprio computador da pessoa, em nuvem, enfim. Tá? Mas é um certificado digital, vai me habilitar para a procuração na mesma hora. Se não tem, você tem que fazer a procuração, mandar para o cliente,
depois pedir a habilitação dessa procuração no sistema da Receita. Pode levar até 15 dias. Teve processo, essa semana me deram resposta no mesmo dia. Eu fiquei até surpreso que foi a primeira vez que aconteceu isso. Mas já teve casos que demorou os 15 dias para liberar. Aí teve uma atualização da Receita Federal que eles liberaram, e teve um monte de gente que fez divulgação aqui. Se vocês seguem outras pessoas de regularização imobiliária, possivelmente vocês devem ter ouvido falar, que quando a pessoa tem a classificação prata ou ouro lá do Gov.br, ela já consegue entrar também pelo ECAC e fazer a procuração imediata, sem necessidade de ir no cartório. Só que essa semana a Receita cortou esse procedimento, tá? Eu descobri porque eu tentei fazer para um cliente e não estava dando certo. Eu no telefone explicando para o cliente como faz, ele não estou conseguindo. Eu falei, pera lá, deixa eu dar uma pesquisada aqui, porque era assim. Aí eu vi lá no sistema que por problemas técnicos eles tiraram essa opção, tá? Então vamos lá. Pode levar até 15 dias. A regularização da Receita Federal, a regularização na Receita Federal, você vai fazer o preenchimento, muitas vezes a sua CND sai na hora. Eu fiz, e no nosso curso tem gravado, eu fiz todo um processo começando do zero, de um cliente preenchimento de CNO, preenchimento do CERO, emissão da CND, processo completo, tá? Obra decadente. Não levei meia hora, tá? Foram 30 e poucos minutos. Só que assim, gente, explicando num curso, passo a passo, explicando o botão, falando como que preenche e tal. Quando a gente pega para preencher, é muito rápido, tá? O que eu falo, gente, vocês querem saber a grande verdade da regularização de imóveis? É assim, é um trabalho que, quando você vai pegando a prática, ele fica simples, porque você tem prática, tá? Não é simples, né? É simples, mas não é fácil, né? Que nem a gente fala, vamos correr uma maratona. É simples correr uma maratona. Você dá um passo, depois você dá outro passo, e aí você dá o terceiro passo. Aí você faz isso durante 42 quilômetros, tá? É simples, mas é fácil? Não é. Mas quanto mais você pratica, mais fácil é para você correr uma maratona. Depois que você corre uma maratona, a segunda é mais fácil, né? Então, tá a mesma coisa a regularização. Cada vez que você vai fazendo, até que chega uma hora que fica bem automático. É dirigir. Primeira vez você vai ali morrendo de medo, tomando cuidado, controle de embreagem, prestando atenção em tudo. Chega uma hora que você já consegue fazer as coisas ali de uma forma bem prática, tá? Agora, a realidade é assim, junta tanta coisa, às vezes, assim, para você fazer de coisas simples, que a gente fica o dia inteiro, muitas vezes, ocupado fazendo regularização. Só que olha que maravilha que é isso. Você tem procedimentos mais rápidos que você consegue aprovar, regularizar, você consegue ter uma rentabilidade legal. Mas vamos lá, que eu não acabei de responder aqui do prazo. Prefeitura, varia. Receita Federal, coloca aí 15 dias, tá? Que foi por isso que eu depois comecei a derivar aqui no assunto. 15 dias. Registro de imóveis, tá? Varia também, tá? De 15 a 30 dias, tá? Eu falaria. Na época de pandemia, cartório aqui em São Roque chegou a me pedir 60 dias. Uma boa dica é que quando você faz o pedido de averbação de uma construção pelo sistema online, pelo SAEC lá, Sistema de Atendimento Eletrônico dos Cartórios, alguma coisa assim, tá? Sistema SAEC, é registradores.onr.org.br. Quando você sobe o pedido lá, você consegue fazer registro e averbação, pegar a matrícula atualizada, fazer tudo através desse sistema, tá? É uma maravilha, tá? Você muitas vezes tem um procedimento mais rápido, atendido mais rápido do que você entrar pessoalmente no registro de imóveis com processo físico, legal? Legal, vamos lá, lei de milionário, top demais, gostei desse mercado. Não sei o que a lei de milionária é, se é arquiteta, engenheira, se tiver por aqui comenta, legal? Ou se não for nada também assim, eu sou açougueira, né? Não tem cara que é açougueira não, mas né, quem vê, não dá pra gente julgar, que olha o pré-conceito, né? Tá? Mas assim, eu trabalho no comércio, eu quero migrar. Tem um rapaz que me ajuda nessa parte aqui do digital, essa parte dos cursos,
tem duas pessoas, o Marli e o Joel. Marli ela é representante comercial de sorvete, lá em Minas. O Joel, ele é educador físico, ele mexe com essa parte do digital também, enfim. E eles estão ficando apaixonados com a regularização de imóveis. Né? Eles até falaram assim, poxa, Igor, não, eu quero aprender como que mexe com isso, porque de tanto ouvir você falar, é um negócio legal. E gente, tá? Se você não é arquiteto, não é engenheiro, você não vai fazer processo de prefeitura, mas você tem um parceiro que faça. Da mesma forma que eu falo que a gente, no nosso curso, fala de uso capião para arquiteto. E arquiteto não faz uso capião. O arquiteto, no máximo, faz o levantamento técnico para uso capião. A gente faz toda a análise documental, tudo. A gente não é advogado, mas é importante a gente saber porque é tudo vinculado. Legal? Ah, Igor, mas eu sou comerciante. Então, legal, você vai ter um parceiro arquiteto, um engenheiro, você vai ter um parceiro também advogado para resolver algumas questões que precisam. Eu sou arquiteto, eu tenho um parceiro advogado. Minha esposa é advogada, inclusive mexe nessa área. Porém, parceria. E parceria é ótimo, porque você leva cliente, o cliente ele traz processo para você, né? O parceiro ele também traz cliente para você. Né? Imagina, eu estou com um processo, tem uma advogada lá em Minas, e ela está passando alguns casos para a gente aqui, parte imobiliária, ela manda aqui para a gente. Tem que fazer uma aferição, inclusive, para ela, até vou responder hoje. Né? Enfim, é uma maravilha. Gente, eu sou suspeito para falar, já falei isso, tá? Regularização de imóveis transformou muito minha vida. Tá aqui, ó, eu sou do marketing, legal, Leide. Tá? Marketing também é muito importante, a gente fala um pouco aqui sobre essa parte do marketing na internet. Eu sei que assim, muitas coisas a gente fala, né, do marketing, cada vez mais a gente está indo aos poucos divulgando aqui o nosso curso, o nosso conteúdo. Quanto você cobra por serviço? Receita Federal, 1.900, tá? Dividido em 3 vezes, tá? Inclusive tem um advogado que tinha entrado aqui, Dr. Fábio, de São Paulo, me passa alguns processos, tá? Inclusive já falei com ele, faz o curso, porque o curso você vai pagar mais barato do que uma aferição e você vai saber fazer esses processos aí. Ah, mas não tem interesse. Então tá bom, beleza, maravilha, manda para mim aqui que eu faço, tá? R$ 1.900 por um trabalho que a gente divide em 3 vezes, tá? 5% à vista, dá 1.805, redondo 1.800, e aí a gente faz esse processo de receita. É isso, tá? Prefeitura, a gente tem como base aqui R$30 o metro. Às vezes, quando é uma metragem muito maior, a gente consegue dar uma mexida, tá? Mas ali essa base de R$30. E a aferição ali depende muito do caso. A averbação no cartório em torno de R$500, R$400, tá? É o que eu cobro, porque o sistema ele é online, dependendo da complexidade, mas quando tá tudo redondinho, são esses valores. Aí que me faz, eu estou fazendo a seguinte reflexão. Me perguntaram aqui, quanto tempo demora? E agora fala assim, quanto eu cobro? Aí, gente, que é a questão. Sério mesmo que você vincula os seus procedimentos à liberação do processo na prefeitura, por exemplo? Você pega e cobra por um projeto de construção. Você pega um projeto de construção, você entra na prefeitura, uma regularização. A prefeitura leva 4 meses, você vai ficar 4 meses esperando um pagamento? Faz isso daqui um contrato bem amarrado. O que a gente fala, cobra 3 vezes. No meu contrato padrão, ele passa assim, 3 vezes ou X% à vista. Que dinheiro é bom, na mão melhor ainda, tá? Você acha que vocês vão concordar comigo. Então, dá um incentivo ali para o cliente pagar à vista e tal, e aí de repente fica legal ali para todo mundo. Mas fica o meu compromisso de fazer o processo para o cliente, tá? E o cliente ele tem total transparência, ele tem acompanhamento do processo. Qualquer momento ele pode me perguntar do andamento do processo dele. A gente faz relatório semanalmente de todos os processos nossos, mas a gente não vincula a nossa programação financeira, o nosso planejamento financeiro com a entrega do produto, tá? Ah, Igor, mas eu não me sinto confortável. Legal, uma opção sua é você, de repente, deixar um residual lá para o final. Mas, vou te pagar metade lá para o final. Gente, parcela, se você dividir
Em vez de dividir em 2 vezes, pegar uma parte agora e uma parte no final, divide em 3, 4. Ah, Igor, mas eu estou dividindo é pior. Quem disse? Você vai estar antecipando. Se você dividir em 4 meses, um processo demora 6, você vai ter recebido ali, né? Vamos falar, você quer deixar um residual? Você vai ter recebido 3/4 e deixou só 1/4, 25% para o residual no final. E você já está trabalhando com esse dinheiro, tá bom? Então, a gente não vincula o serviço ao processo. Parte de Receita Federal, como eu falei, a gente por praxe divide lá em 3 vezes, tá? Ainda coloca assim, 650, 650 e 600, tá? Assim, né, para não ficar valor quebrado, tá? do contrato. Eu faço dessa forma, minha forma de trabalhar. E aí, o que acontece? Esse processo, como eu falei, ele leva ali em torno de 15 dias para sair. Você já entregou o seu processo para o cliente muito antes dele acabar de te pagar. Tá? Então, não tem muito erro com isso não, tá bom, gente? Com essa parte de cobrança. E graças a Deus, outra coisa também que eu não levo cano de cliente. Ainda bem, tá? Assim, a gente faz um contrato, eu repasso o contrato com os clientes, a gente procura fazer um bom atendimento, tá? Mas graças a Deus, cano de cliente também, por incrível que pareça, depois que eu estou trabalhando com regularização, tá? Isso daí melhorou demais mesmo. Acontece, o cliente atrasa, a gente pega e manda uma mensagem para o cliente, fala, olha, viu, estou fazendo aqui minhas contas, meus fechamentos, eu reparei que não caiu, tal, e aí normalmente o cliente já paga. Legal, gente, é isso. Nossas lives aqui são mais um bate-papo, tá? Fico muito feliz com a presença de vocês. Leide me mandou uma mensagem, eu vi, tá? Eu vou te responder lá, tá, Leide? Pra gente conversar. E é isso, gente. Lives aqui toda quarta, todo sábado. Essa quarta eu vou estar num evento, então eu possivelmente vou antecipar a live pra gente não ficar sem live no final de semana, legal? Mas lives aqui todas quartas, quartas 20 horas e 5 minutos, sábado às 10 horas e 20 da manhã, menos esse sábado que a gente vai antecipar para sexta-feira, e é sempre uma honra ter vocês por aqui, obrigado pela companhia, tá bom? Fiquem com Deus e é isso, gente, até a próxima, tchau, tchau.